Já ouviste dizer que o agachamento com barra é o melhor exercício para ganhar músculo nas pernas? Pois eu também, mas não concordo nada com isso. Por isso neste vídeo eu vou dizer quais são os meus 2 exercícios preferidos para ganhar massa nos quadríceps e também como é que tu os deves fazer para direcionares o máximo de estímulo possível para esse músculo. Eu sou o Bernardo, fundador e coach na Física Upgrade e ajudo malta tal e qual como tu a treinar e a comer melhor para conseguirem ver os resultados desejados. Assumindo que o teu objetivo é ter os maiores quadríceps de sempre, qualquer um dos exercícios que eu te vou dizer a seguir está bem acima do agachamento com barra livre na minha lista de melhores exercícios para os quadríceps. O exercício número 1 é o meu favorito absoluto e é a X-Squat. Para mim, a X-Squat bate qualquer tipo de agachamento livre. Para perceberes porquê, vamos ver aqui o meu agachamento. Podes reparar que tenho uma boa mobilidade ao nível do calcanhar e que até consigo ir bem abaixo. Por isso, em termos de amplitude e de levar os quadríceps a um bom nível de alongamento, coisa que é muito importante para a hipertrofia, a coisa até nem está nada mal. Mas agora repara na posição do meu tronco. Ele está inclinado, se calhar ali a 60 graus ou assim. Quanto mais inclinado está o tronco, mais a bacia vai estar atrás da linha da barra. E isso significa que maior tensão vai estar a ser direcionada para os músculos que atuam nessas articulações, ou seja, para os glúteos e para os músculos da zona lombar. Isto por si só não é mau, mas significa que a quantidade de estímulo que tu estás a dar aos quadríceps não está a ser maximizada. Comparando agora com a X-Squat, podes ver que, em primeiro lugar, eu consigo um pouco mais de amplitude ao nível do joelho, ou seja, consigo trabalhar uma posição de ainda maior alongamento. Para além disso, repara na posição do tronco, ele está completamente direito, obviamente tendo em conta o ângulo da máquina, com a bacia por baixo do peso. Esta posição seria impossível de atingir num agachamento com barra livre. E significa que a musculatura da zona da bacia está a receber pouco estímulo, ou seja, estamos a dar mais estímulo para os quadríceps, que é isso que nós queremos. Para além disso, é que também é um exercício que apresenta uma estabilidade externa excelente, ao contrário do agachamento com barra, onde o único apoio que eu tenho com algo externo são os meus pés com o chão. E tenho que equilibrar a barra nos meus trapézios. Isto significa que quando estás a fazer um agachamento com barra, vais muito provavelmente chegar à falha técnica antes de conseguir chegar à verdadeira falha muscular dos quadríceps. Pelo contrário, numa X-Squat, devido ao excelente grau de estabilidade externa que ela apresenta, tu vais conseguir chegar mais perto da verdadeira falha muscular dos quadríceps e de forma mais segura. Vamos agora falar sobre a técnica para conseguires direcionar o máximo de estímulo para os quadríceps. Em relação à posição dos pés na plataforma, para teres a maior amplitude possível ao nível do joelho, pense em colocá-los o mais em baixo possível, desde que quando estás lá em baixo não sejas obrigado a elevar os calcanhares e também de maneira a que sintas que fazes pressão de forma igual por toda a superfície do pé, ou seja, não colocas mais peso nem nos calcanhares nem nas pontas dos pés. Se colocares os pés demasiado em baixo na plataforma, os calcanhares vão querer subir quando estás lá em baixo e muito provavelmente vais perder alguma capacidade de produção de força por causa disso. Se os colocares demasiado em cima, grande parte do peso vai para os calcanhares, vais perder alguma amplitude ao nível do joelho e também a bacia vai começar a querer descolar, coisa que também não é ideal. Quanto ao afastamento e também grau de rotação externa dos pés, utiliza uma posição que te seja confortável e natural e também que permita a maior amplitude possível ao nível do joelho. Experimenta e vê qual é a melhor posição para ti e tenha em mente que podes demorar um bocadinho até encontrar esta posição ideal. Para não deixar completamente pendurado, vou-te dar aqui umas diretrizes que tu podes utilizar como ponto de partida. Coloca os pés mais ou menos à largura dos ombros, ou seja, um afastamento médio, e roda-os ligeiramente para fora. Mais uma vez, podes utilizar estas diretrizes como ponto de partida, mas adequa à tua estrutura e nível de mobilidade articular. Quanto ao movimento, é relativamente simples. Mantendo a bacia e a parte superior das costas em contacto com o encosto, a coluna numa posição neutra e os joelhos a ir na direção das pontas dos pés, controla a descida e vai o mais abaixo possível, dentro dos limites da tua amplitude articular. Este exercício é excelente para trabalhar a posição de maior alongamento dos quadríceps. Por isso, certifica-te que encontras aquela posição de pés ideal para ti, para conseguires ir bem lá abaixo. Se quiseres, lá em baixo podes fazer uma micropausa, principalmente se for das primeiras vezes que estás a fazer este exercício. Depois, explode para fazer a subida, concentrando-te em empurrar a plataforma com toda a superfície dos pés, ao mesmo tempo que mantens os pontos de contacto da bacia e da parte superior das costas com a máquina. Vamos agora ao segundo exercício, que é a leg press. Eu já experimentei muitas leg presses e algumas delas são uma grande treta, mas uma boa leg press é, na minha opinião, um dos melhores exercícios para construir um belo par de quadríceps. Esta é das poucas opções em que consegues gerar uma quantidade de tensão tremenda nos músculos sem ter a componente de carga axial, ou seja, sem teres o peso a comprimir-te as vértebras e os discos intervertebrais da coluna.
como tens em qualquer padrão de agachamento em que o peso te assenta nos trapézios ou nos ombros. Para além disso, é um exercício que, tal como o anterior, apresenta um nível de estabilidade externa muito bom ao estares sentado e teres manípulos onde te podes agarrar. E isso significa que, mais uma vez, tu vais conseguir ir bem perto da falha muscular dos quadríceps, com mais facilidade e de forma mais segura. Quanto ao setup, vamos falar primeiro sobre o encosto. E temos aqui dois extremos. Com o encosto o mais vertical possível, tu vais fechar muito o ângulo entre as coxas e o tronco, e grande parte das pessoas não consegue ter tanta amplitude nessa posição. Com o encosto todo para baixo, vais deixar de ter este problema, mas principalmente se fores cavalão e usares muito peso, vais ter que te agarrar aos manípulos como se não houvesse amanhã para não seres cuspido da máquina por causa do peso todo que estás a utilizar. Por isso aqui queres encontrar a inclinação que te dê uma relação perfeita entre não teres de limitar a amplitude de movimento, mas também não teres de te agarrar aos manípulos como se não houvesse amanhã para não seres cuspido da máquina. No meu caso, como ainda sou franguinho e levando pouco peso, a posição é mesmo toda lá para baixo. Quanto à posição dos pés, aquilo que eu disse para a X-Squat também se aplica aqui, ou seja, deves colocá-los o mais em baixo possível, desde que não sejas obrigado a levantar os calcanhares quando vais abaixo. No entanto, vou adicionar aqui uma nota. Pessoalmente, quando isto acontece, ou seja, quando os calcanhares se levantam um pouco da plataforma, eu não sinto assim grande perda da capacidade de produção de força. Aliás, em algumas leg press eu até faço o exercício com o calcanhar de fora, porque a leg press em questão é uma boa merda. Mas como não sei se também és assim, eu aconselho sempre a manter os calcanhares sempre em contacto com a plataforma. Posto isto, quando já tiveres o exercício bem dominado e se tiveres curiosidade em experimentar esta forma e tirar as tuas próprias conclusões, força. Quanto ao afastamento e grau de rotação externa dos pés, os conselhos que eu disse para a EC também se aplicam aqui, ou seja, deves colocá-los numa posição que seja natural e confortável e que permita o máximo de amplitude ao nível dos joelhos. Para fechar esta parte do setup, usa os manípulos para criar ainda mais estabilidade, ou seja, agarra-te a eles com força e puxa-te ativamente contra o banco para ficares em posição. Quanto ao movimento, é relativamente simples, mantendo os joelhos a seguir na direção das pontas dos pés e também a bacia sempre em contacto com o encosto, controla a descida e vai o mais abaixo possível, dentro dos limites da tua amplitude articular. Pessoalmente sinto que deixando os glúteos descolar um pouco do assento, consigo um pouco mais de amplitude ao nível dos joelhos, e isto sem consequências negativas, por isso faço. No entanto, pelo menos nas fases iniciais de treino, aconselho a manteres esse ponto de contacto também, ou seja, glúteos colados ao assento. Mais uma vez, à medida que vais ganhando experiência e vais dominando cada vez mais o exercício, se quiseres experimentar esta maneira e tirar as tuas próprias conclusões, força. Por último, tal como na X-Squat, podes fazer uma espécie de micropausa cá em baixo antes de explodires para a subida. Agora que já sabes quais são os meus dois exercícios preferidos para desenvolver um belo par de quadríceps e como os deves fazer, vê este vídeo aqui a seguir onde eu te mostro quais são os meus 3 exercícios preferidos para ombros, em específico para a porção média, para conseguires criar aquela aparência de corpo em V.